A Prefeitura decretou situação de emergência e calamidade. No Rio Grande do Sul, dezenas de famílias são retiradas de casa por causa da chuva. Tempestades também castigam o Sri Lanka, no sul da Ásia. Mais de 100 pessoas morreram. A segunda maior companhia aérea da Europa cancela todos os voos que saem de Londres depois de uma pane nos computadores. As investigações do atentado em Manchester. A polícia britânica prende mais 2 e já chega a 11 o total de suspeitos na cadeia. A Defensoria Pública e o Ministério Público de São Paulo vão recorrer da decisão da Justiça que autoriza a Prefeitura a recolher compulsoriamente os viciados da Cracolândia. No Hoje em Casa, os projetos que transformam contêineres em casas e escritórios. E na Crônica dos Correspondentes, uma viagem pelo período greco-romano. Visitamos a ilha Lipari, na Itália. O Jornal Hoje está começando. Chuva provoca morte e destruição de norte a sul do país. Situação mais grave é em Maceió. A Prefeitura decretou situação de emergência e calamidade pública depois que 23 deslizamentos mataram 4 pessoas. Entre elas, uma criança de 5 anos. Você acompanha agora na reportagem de Eliana Gonçalves. A terra que cedeu deixou um rastro na encosta. O deslizamento foi por volta das 2 da madrugada e atingiu as casas de uma comunidade na parte alta de Maceió. Lá moravam quase 40 famílias. Uma delas foi atingida em cheio pelo barro. Segundo parentes, 6 pessoas de uma mesma família estavam no local. 2 morreram soterradas, uma senhora de cerca de 70 anos e uma criança de 5. O que eu fui fazer foi tentar ajudar. Aí achamos 2 corpos até agora. Segundo os moradores, a casa era do lado direito do córrego e foi arrastada pelo menos 100 metros pela avalanche de lamas. Pelo menos 4 pessoas continuam desaparecidas. Neste momento, o Corpo de Bombeiros suspendeu as buscas porque o local não oferece o mínimo de segurança. Vamos avaliar, quando tiver segurança, condições de segurança para nosso trabalhar, nossa equipe retorna à busca. Os moradores encontraram trouxas de roupas, o que mostra que a família possivelmente estava se preparando para deixar a casa. Essa outra moradora estava na casa ao lado e conta que viveu momentos de pânico. A gente estava dormindo, aí de repente foi aquele estrondo, né? Aí saiu descendo tudo, uma alavanche, aí derrubou a casa do vizinho todinho, quase coisa ele. Isso foi milagre de Deus. Para nós 3 estar vivos aqui para contar a história. Outros moradores deixaram suas casas ainda de madrugada. Os bombeiros fizeram o resgate dessas famílias. Muitas crianças moravam no local. Foi horrível. Escutaram a barreira descendo? Escutei, não dormimos mais, ficamos todos sem sossego. Nesta outra localidade, na parte baixa de Maceió, a encosta desabou, atingindo 3 casas. Um senhor de 50 anos foi resgatado já sem vida pelos moradores. Quem sobreviveu nem acredita. Minha esposa já pedindo socorro e já estava soterrada já embaixo, eu e minha filha. Aí o pessoal foi rápido e me salvaram. Em Marechal Deodoro, na região metropolitana de Maceió, vários bairros ficaram alagados. 200 famílias que moram em áreas de risco foram orientadas a sair de casa por causa do risco de desabamento. Mas muitos se recusaram. A gente fica aqui, né, sofrendo aqui de baixo, vendo a hora de morrer aqui. De acordo com os dados da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, as chuvas ocorridas neste mês de maio estão acima do esperado. Em 6 dias, choveu o que normalmente chove durante todo o mês. Que coisa, hein, gente? A morte da 4ª vítima foi confirmada há pouco. O Corpo de Bombeiros identificou 2 mortos, Marli Santana de Oliveira e Benedito Valdevino de Oliveira. Chuvarada também não para no Rio Grande do Sul, hein? 5 cidades gaúchas já decretaram situação de emergência. Muitas famílias começaram a sair de casa por causa da cheia dos rios. É o que você vai ver aí na reportagem do Josmar Leite. Quando acordou hoje cedo, Dona Silvia levou um susto. A água já estava na porta de casa. Todo ano acontece igual. Sempre. Esse ano eu achei que agora ainda não ia dar esse ano. Geralmente dá mais. Mas é que começou a chover muito de uma hora para outra e chover bastante, né? Muitas casas de São Sebastião do Caí, a 80 quilômetros de Porto Alegre, estão debaixo d'água. Se preocupa por causa do pessoal da ribeirinha aqui que moram aqui, né? Eles ficam tudo debaixo d'água. Caminhões da prefeitura percorrem as ruas alagadas para ajudar na remoção das famílias. A maioria vai para casa de parentes, mas 32 foram levadas para o abrigo municipal da cidade.
Toda essa preocupação é porque o rio Caí está subindo rapidamente. O nível que normalmente está em 2 metros, nesta manhã já passou dos 11. E segundo a Defesa Civil, segue subindo 15 centímetros por hora. O rio vem subindo mais rápido do que o esperado. E no momento, então, a gente trabalhou com uma remoção de famílias até 13 metros. Na fronteira com a Argentina, a cheia do rio Uruguai atinge 3 municípios gaúchos: Uruguaiana, Itaqui e São Borja. A chuvarada também provocou queda de barreiras. Na BR-116, entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis, a rodovia chegou a ficar totalmente bloqueada. A liberação para o tráfego foi no meio da manhã. Bom, a hora dessa parada no Sul vai continuar. No Sul também, né? Quem conta pra gente é a Maria Júlia Coutinho. Maju, boa tarde para você. Que situação, hein, Maju? Pois é, Trali, boa tarde para você e para todos. Desde o começo da semana a gente está falando de chuva no sul e no nordeste. Vai continuar chovendo sim na região sul hoje, principalmente no Rio Grande do Sul. Os maiores volumes foram registrados lá. Essa chuva tem dedo dessa umidade aqui que vem da Amazônia, também desse sistema aqui de alta pressão que está bloqueando o avanço da chuva para outras regiões. E de uma frente fria que veio do Uruguai e essa frente está avançando ainda pela região sul. Em todas as capitais do sul tem previsão de chuva, mas sem dúvida o tempo fica mais fechado lá em Porto Alegre. Só ontem já choveu quase metade da média do mês na capital gaúcha. Tem mais chuva prevista para hoje, 20 graus apenas de máxima, à noite cai para 16. Essa chuva tende a perder intensidade amanhã. Onde a chuva também não tem dado trégua é no leste do Nordeste, principalmente em Maceió e em Aracaju. Hoje ainda chove bem nestas duas capitais. Agora, olha só aqui, de domingo até terça-feira lá em Maceió, a chuva diminui, olha, os volumes são menores, mas até quarta, mas na quinta volta a chover de novo bastante. Aracaju, bem parecido, chuva hoje ainda, domingo diminui, segunda e terça e quarta não chove e quinta volta a chover. E o mar também está ficando agitado em algumas áreas, viu? Ontem à noite na Barra, em Salvador, um adolescente entrou na água para buscar uma bola e começou a se afogar. Os amigos correram para ajudá-lo e mais um jovem acabou se afogando. A polícia militar está fazendo buscas para encontrar os 2 jovens que se afogaram. Nossa, que horror. Tomara que encontre bem, né, Maju? Sim, sem dúvida. Escuta, como é que fica o tempo nas outras regiões do Brasil, hein? Você notou aqui que São Paulo já deu uma mudada, né, Trali? Mudou, então. Pois é, a frente fria que eu falei, que ajudou a reforçar a chuva no sul, está a caminho de São Paulo e já anunciou a chegada, tanto é que o dia amanheceu bem instável aqui na capital paulista. Tem previsão de pancadas na maior parte da região norte, também na maior parte de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul. Tempo firme nessa área amarela aqui, que pega Tocantins, interior de alguns estados nordestinos, Minas, norte de São Paulo e Goiás. E as temperaturas, minha amiga? Vamos começar pelas temperaturas das capitais onde o tempo está firme. 36 Trali em Palmas, Eita, Brasília com 28, Rio de Janeiro 31, ótimo para praia. Agora Curitiba, 21 apenas, chuva, São Paulo 25, bem São Paulo da garoa, hoje bem paulistano o tempo aqui. Tá bom para ficar vendo o jornal hoje. Isso mesmo, audiência. Valeu, Maju. Tchau. Beijo, querida. Um ótimo fim de semana para você. Você também. Obrigado. Mudando de assunto, gente, a ONG Rio de Paz fez um protesto hoje de manhã contra os escândalos de corrupção na política brasileira. 595 máscaras foram colocadas nas areias de Copacabana, representando os senadores, os deputados federais e o presidente da República, Michel Temer. Máscaras vermelhas, de acordo com os organizadores, simbolizam a vergonha que deveria estar estampada no rosto dos políticos. Essa manifestação pede reforma política e também a renúncia do presidente Temer. Michel Temer passou o sábado em Brasília sem agenda oficial e a repórter Gioconda Brasil tem os detalhes para a gente ao vivo lá de Brasília. Gioconda, boa tarde, bem-vinda. Obrigada, Trali. Boa tarde a você e boa tarde a todos que nos assistem. Amanhã foi de pouca movimentação no Palácio do Jaburu. O presidente Michel Temer recebeu apenas o deputado Júlio César, do PSD do Piauí. O deputado é o coordenador da bancada do Nordeste e veio tratar com o presidente do projeto que valida os incentivos fiscais dados pelos estados para atrair empresas. Nesse fim de semana não há reuniões de articulação política marcadas. No Congresso, o grande esforço e desafio para o governo na próxima semana
semana é votar na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado o projeto da reforma trabalhista. A votação da reforma está prevista para a próxima terça-feira. E também provar no plenário as medidas provisórias que já passaram pela Câmara. Para aliados, o avanço na tramitação dessas propostas é importante porque, segundo eles, passa a percepção de que o governo está funcionando. Agora há pouco entraram aqui no Palácio do Jaburu o secretário de Governo, o ministro Antônio Baçaí, o ministro de Relações Exteriores, Aloísio Nunes Ferreira, e o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Sérgio Tchegoin, todos acompanhados das esposas para o almoço com o presidente. Trali. Valeu, Joconda. Obrigadão, bom trabalho aí. Grandes desafios, então, pela frente na semana que vem. 24 países já pediram para o Ministério Público Federal do Brasil ajuda para investigar casos de corrupção envolvendo a atuação de empreiteiras brasileiras no exterior. Um deles é o Peru, fechou um acordo de cooperação com as autoridades daqui e desde o fim do ano passado já abriu 5 processos. A responsável pelo órgão especializado em casos de corrupção na justiça peruana está aqui no Brasil e falou com exclusividade com a repórter Ana Zimmermann, lá de Curitiba. A desembargadora Susana Castanheda coordena 14 juízes do núcleo especializado em crimes de corrupção no Peru e veio visitar a Força Tarefa em Curitiba e Brasília. Ela conta que ficou impressionada com o volume de trabalho e com o nosso sistema eletrônico, que disponibiliza imediatamente na internet todo o processo, até os vídeos dos depoimentos à Justiça. A intenção é, e sempre foi, de colaborar com a investigação. Susana diz que é necessário que a população e os meios de comunicação se interem de imediato, sobretudo para a transparência dos processos. Considero que é importantíssimo. Ela quer testar o modelo no seu país, onde as investigações começaram em dezembro, quando foi divulgado o acordo que a Odebrecht fechou com os Estados Unidos e a empresa assumiu que pagou 29 milhões de dólares em propina no Peru. Outras empreiteiras brasileiras envolvidas na Lava Jato estão na mira da justiça peruana. O primeiro processo relacionado ao Odebrecht foi aberto na justiça no Peru em janeiro. Desde então, são mais 3 por corrupção e mais 1 por lavagem de dinheiro. A expectativa é que as primeiras sentenças saiam em 2 anos. 2 ex-presidentes da República são réus na justiça. No caso da construção da estrada interoceânica pela Odebrecht, a investigação chegou a Alejandro Toledo, que foi presidente de 2001 a 2006. Susana explica que Toledo, neste momento, tem ordem de captura internacional e já se começou um processo de extradição, já que ele vive nos Estados Unidos. Um processo de extradição. Ollanta Humala, que deixou a presidência no ano passado, teria recebido dinheiro da Odebrecht para a campanha em Caixa 2. Na semana passada, procuradores peruanos vieram ao Brasil para ouvir Marcelo Odebrecht, que está preso na Polícia Federal. A suspeita de propina nas obras do metrô de Lima levou 4 pessoas para a cadeia. E em outras investigações foram presos 2 políticos com cargos equivalentes ao de governador no Brasil. O Ministério Público do Peru e do Brasil estão analisando como usar na justiça peruana as delações premiadas dos ex-executivos brasileiros. Até 1º de junho estão sob sigilo no Supremo Tribunal Federal os assuntos internacionais do acordo da Odebrecht. A desembargadora Susana compara os casos entre os 2 países e diz que por lá também são investigados aditivos que provocaram sobrepreço em obras públicas e dinheiro depositado em contas no exterior. Ela afirma que a Justiça do Peru tem certeza que houve corrupção e a investigação vai apurar as responsabilidades de cada um dos acusados. Han habido casos de corrupção em meu país. Corrupção, né, gente? Produto de exportação brasileiro. Que vergonha, né? Odebrecht Peru disse em nota que vem cooperando com as autoridades daquele país para o avanço das investigações que estão em curso por lá. Aqui em São Paulo, o Ministério Público e Defensoria Pública vão recorrer da decisão da Justiça que autoriza a Prefeitura a recolher compulsoriamente usuários de drogas na região da Cracolândia. Se acompanha na reportagem do César Galvão. Hoje o novo endereço da Cracolândia amanheceu assim. Os usuários montaram várias barracas de lona no meio da Praça Princesa Isabel. A polícia mantém vigilância ao redor, mas nenhuma autoridade foi conferir se as barracas são usadas só como abrigo, para o consumo do crack de forma mais discreta, ou para a venda de drogas, como era no feirão desmontado no domingo passado. Os suspeitos de distribuir drogas são abordados fora da praça. Esta tenda foi montada ontem e já começou a funcionar hoje de manhã. Aquele container ali
é um posto médico. É para esse espaço que a Prefeitura vai trazer as pessoas que retirar do meio da praça para fazer avaliação médica e psiquiátrica. Apesar da autorização da Justiça, a busca e apreensão de usuários ainda não começou. A decisão da Justiça saiu ontem. A Prefeitura havia pedido autorização para a internação à força dos usuários. A Justiça autorizou apenas o recolhimento compulsório para avaliação médica, ou seja, a Prefeitura pode recolher usuários com a ajuda da Guarda Municipal para essa avaliação. A autorização tem um prazo inicial de 30 dias, restrito à região conhecida como Cracolândia e adjacências. Não fica claro que ruas são essas. No pedido que fez para a Justiça, a Prefeitura falava especificamente da Rua Helvétia e seu entorno, local onde funcionava a feira de drogas até a semana passada. Hoje de manhã, o prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB, esteve em mais uma operação Cidade Linda. Plantou árvore, andou de cadeira de rodas para chamar a atenção para a acessibilidade, limpou o bueiro, mas não falou sobre a Cracolândia. Os detalhes da abordagem ainda vão ser definidos. Hoje à tarde tem uma reunião que pode decidir sobre isso. A diferença é que se eu encontrar alguém tipicamente num surto psiquiátrico, nitidamente, através de critérios médicos que vão ser definidos, já estão praticamente sendo definidos, eu vou poder fazer uma condução ao médico para que ele seja consultado, mesmo que ele não queira. Se essa junta decidir pela internação, aí o processo se dá na justiça, realmente, como é hoje. O Ministério Público e a Defensoria já haviam se posicionado contra a proposta da Prefeitura e já disseram que vão recorrer da decisão. Entidades de defesa dos direitos humanos estão preocupadas com o tipo de abordagem. E isso pode gerar vários abusos, inclusive pessoas que nem são propriamente usuárias de drogas podem ser vítimas de repressão. O CREMESP, Conselho Regional de Medicina de São Paulo, também não concordou com a decisão. Do ponto de vista da psiquiatria e da saúde mental, é uma decisão insegura e intempestiva e inadequada. O maior risco é confundir uma operação que teria que ser humanitária de saúde, assistência social, numa operação ostensiva e ainda policial. Desafio, né, enfrentar esse problema. Olha só, um integrante do grupo de pagode Swing e Simpatia foi morto a tiros ontem à noite em Mesquita, na Baixada Fluminense. José Nicolau era conhecido como Ogu. Foi assassinado por volta das 10 da noite, ele tinha 44 anos, a assessoria do grupo disse que ele estava em frente ao bar, ele é dono do bar. De acordo com testemunhas, um homem passou de carro e disparou pelo menos 9 tiros. José Nicolau morreu na hora. A polícia abriu uma investigação agora para apurar o que aconteceu, né? Buscar testemunhas também, imagens de câmeras de segurança da região que possam ajudar na identificação dos criminosos. E a Prefeitura do Recife apertou o cerco a uma atitude que parece apenas uma brincadeira sem graça, mas é crime e seríssimo. Trote, gente, para serviço de urgência e emergência. Recife está seguindo iniciativa de outras cidades do Brasil, como mostra o repórter Bruno Grubert. O trote é um tormento para os serviços de emergência como o SAMU e a polícia. Das 300 ligações recebidas todos os dias aqui, 60 são de pessoas que não precisam de atendimento. Passar trote para os serviços de emergência é crime, com pena de 1 a 3 anos de prisão. E quem faz o chamado falso também pode ter que pagar multa. Em Maringá, o valor é de R$ 700. Em outros estados, a brincadeira de mau gosto também pode pesar no bolso. Em Minas Gerais, a multa é de R$ 1.625. No Maranhão, de R$ 500. E em Santa Catarina, R$ 200. Também existem leis para punir os trotes com multas em Alagoas e no Amapá. Em Pernambuco, de cada 10 ligações feitas aqui para a central de atendimento do SAMU, no Recife, pelo menos 3 são trotes. No único fim de semana, são registradas 1.400 chamadas para emergências falsas. Para tentar acabar com essa brincadeira que não é engraçada, a Prefeitura também resolveu estabelecer uma multa de R$ 1.000 para quem passar trotes no SAMU. A direção do SAMU no Recife vai fazer um relatório diário com os números de telefones de quem passou o trote e encaminhar à polícia. A gente sai de casa, já chega aqui com o intuito, com a vontade de ajudar a salvar vidas. E quando a gente vê uma coisa dessa, enquanto outras pessoas estão precisando, é frustrante. Em cada atendimento, o SAMU pode mobilizar uma equipe que vai de 2 a 6 pessoas. São médicos, enfermeiros, técnicos e motoristas que percorrem ruas e avenidas congestionadas
para chegar o mais rápido possível e prestar socorro aos pacientes. Cada saída de uma ambulância pode custar até R$15 mil. Mas o prejuízo do trote vai muito além do dinheiro. Prejuízo de uma vida. As ligações ocupam a linha, podem ocupar as equipes. Isso pode deixar de você atender alguém, então é um prejuízo incalculável muitas vezes se alguém precisou do SAMU e não pôde ser atendido. Passar trote no SAMU, que falta do que fazer também, né, gente? Autoridades de saúde de Salvador começaram a combater um visitante que ninguém quer ter em casa. São morcegos. Nos últimos meses passaram a morder moradores de alguns bairros da cidade. Reportagem do Mauro Anchieta. A rede armada pelos agentes de saúde capturou 4 morcegos. Os animais recebem uma pasta venenosa e são soltos para espalhar a substância entre os outros. Depois que moradores foram mordidos, a prefeitura está fazendo uma varredura na região do Centro Histórico de Salvador. A gente percebe que houve um aumento da população desses animais e, com isso, a gente faz um controle populacional para que outros acidentes não ocorram. Esses morcegos são chamados de hematófagos. Preferem o sangue de animais como bois e cachorros, mas podem atacar o homem quando não acham alimento com facilidade. A equipe acaba de encontrar um morcego hematófago aqui nesse imóvel bem antigo, numa área isolada, onde quase ninguém vem. Esse animal tem uma característica diferente dos morcegos que se alimentam de frutas e insetos. Ele não costuma ficar no teto pendurado de cabeça para baixo, e sim agarrado nas paredes laterais. Foi assim que Dona Maria José viu 3 deles numa parte da casa dela que está em construção e chamou o setor de zoonoses. Vendo tanta gente sendo mordida aí a gente fica assustada, né? Esse tipo de morcego pode transmitir a raiva, mas até agora todos os exames deram negativo. De março para cá, 40 pessoas foram mordidas em 4 bairros. Todas tomaram a vacina antirrábica. Valdirene foi atacada enquanto dormia. Eu acho que a partir do momento que os animais estão vindo atacar os seres humanos, é porque está tendo algo que não é regular. Tem que ser investigado para poder não ficar aparecendo vítimas. Tô fora de morcego, gente. 1h42 agora, pelo horário de Brasília. Aqui em São Paulo tem uma garoinha fina e tem muita gente que aproveita para fazer uma limpeza nas gavetas, né? Mas tem que ficar esperto, tomar cuidado, porque jogar fora comprovante de conta paga e alguns documentos pode dar uma tremenda dor de cabeça no futuro. Confira aí na reportagem da Janaína Lepre. Pensa numa pessoa que não suporta aqueles papeizinhos espalhados pela casa, pelas gavetas, dentro das bolsas. Alguém assim como a dona Thelma. Você tem alguma conta, algum comprovante aqui? Algum papel físico? O último. Ela tem uma pequena pasta arquivo bem magrinha, só com as contas do mês e os carnês do IPTU. Dona Thelma diz que está tudo em débito automático e por isso não se preocupa com os recibos. Não sei se é certo ou não, mas assim eu sempre fiz isso. Bom, de fato, se a gente for guardar todos os comprovantes de água, luz, gás, telefone, impostos, não vai ter espaço em casa que dê conta, né? Mas jogar tudo fora também não é uma boa ideia, não. Existem alguns prazos que, se respeitados, protegem o consumidor no caso de alguma cobrança indevida ou até mesmo de um questionamento judicial. Por exemplo, a cópia da declaração do imposto de renda deve ser guardada por 5 anos junto com os comprovantes de dedução. Com o IPTU é parecido, 5 anos para efeitos fiscais e 10 para comprovação de propriedade do imóvel. IPVA também 5 anos. Recibos de aluguel devem ser mantidos por 3 anos. E os comprovantes de contas de consumo devem ser guardados por 90 dias. Se você fizer tudo isso, vai ter uma pasta recheada como a do Márcio. No caso dele, tanta organização evitou um problema com uma prestadora de serviço. Levei a ordem de serviço protocolada onde dizia que eles retiraram todos os equipamentos. De posse do boletim de ocorrência e do comprovante de retirada dos equipamentos, eu fui até a companhia de TV a cabo e cheguei lá e disse para eles, olha, ou vocês dão baixa ou nós vamos ter um problema judicial. Pois é, guardar papel pode ser chato, mas ainda é a melhor garantia que você não vai ter uma dor de cabeça. Deveria ser o inverso, porque de repente quem te cobra deveria provar que você está devendo, né? Mas por prudência, eu acho que é importante você ter a manutenção desses documentos até para se ressalvar. De repente você vai ser cobrado por uma coisa que você não deve, mas por essa precaução. Isso acontece tanto que eu guardo tudo também em casa, viu? Daqui a pouquinho, a falha que provocou atraso de voos em todo o mundo. E presos mais 2 suspeitos de envolvimento no atentado de Manchester, que
E ainda para você um passeio pela ilha de Lipari, na Itália. É a nossa crônica dos correspondentes. Está linda a reportagem, a gente volta em instantes. Piloto automático guiado. Estamos de volta ao vivo aqui com o Jornal Hoje. O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou nesse sábado a responsabilidade pelo ataque contra 2 ônibus e uma caminhonete que transportavam cristãos coptas no Egito. Isso foi na quinta-feira. 29 pessoas morreram, 24 ficaram feridas em consequência do ataque contra fiéis que seguiam para um monastério. Em resposta, o Egito lançou ataques aéreos contra a Líbia, com base em investigações que ligavam o atentado e extremistas atuando ali no país vizinho. Em um comunicado divulgado nas redes sociais, o Estado Islâmico informou que soldados do califado cometeram um atentado contra os cruzados, que é o modo como eles se referiram aos cristãos. No Reino Unido, o alerta terrorista foi rebaixado de crítico para severo e é para lá que a gente vai ao vivo então agora com a Cecília Malan. Cecília, boa tarde, bem-vinda. Explica para a gente aí o que é essa mudança. Boa tarde, Trali. Boa tarde a todos. Olha, é uma boa notícia para os britânicos depois de uma semana intensa. Mesmo assim, o alerta continua no 2º nível mais alto, o que significa que um ataque terrorista é muito provável, mas não iminente. Em Manchester, a investigação avança. De madrugada, mais 2 pessoas foram presas e uma vizinhança chegou a ser parcialmente esvaziada. Já são 11 detidos, todos suspeitos de ligação com o homem-bomba Salman Abedi. A polícia acredita que identificou boa parte da rede de apoio dele, mas reconheceu que ainda tem muito trabalho pela frente e que novas buscas e prisões são prováveis nos próximos dias. A primeira-ministra Theresa May voltou mais cedo do encontro do G7 na Itália para participar de uma reunião do governo. Ao final, ela anunciou que a mega operação de segurança colocada em prática depois do ataque vai ser gradualmente reduzida a partir da meia-noite de segunda-feira. Até lá, policiais armados e soldados fardados continuam nas ruas e nos eventos planejados para esse feriado bancário aqui no Reino Unido, como, por exemplo, a final da Copa da Inglaterra entre Arsenal e Chelsea, que começou agora há pouco. 90 mil torcedores lotam o estádio de Wembley aqui em Londres. Antes da partida, todos observaram 1 minuto de silêncio em respeito, claro, às 22 vítimas do ataque de segunda passada. Trali. Valeu, Cecília. Brigadão, jogaço aí, portanto. Um ótimo fim de semana para você. Manda um beijo para a rainha. A gente fala agora de um problema no sistema de computadores da British Airways, segunda maior companhia aérea da Europa. Está provocando um caos nos aeroportos do continente. Todos os voos nos 2 maiores aeroportos britânicos foram inicialmente cancelados até às 6 da tarde, 2 da tarde no horário de Brasília. Decisão foi tomada para tentar esvaziar as salas de espera superlotadas de passageiros que esperam para embarcar. Não adiantou. Agora há pouco, a companhia cancelou todos os voos deste sábado com origem em Londres. A imagem do terminal exclusivo da companhia em Heathrow, o 3º aeroporto mais movimentado do mundo, é impressionante. Todos os pontos de embarque estão tomados por aviões da British Airways sem a menor perspectiva de decolagem. Em comunicado, a empresa não diz qual é o problema. Reconhece que ele afeta as suas operações em todo o mundo e garante que está fazendo todo o possível para resolvê-lo. Que pane, hein, minha gente? Olha só, enchentes e deslizamentos de terra provocaram ao menos uma centena de mortes no Sri Lanka, sul da Ásia. Chuvas estão acima do normal, mesmo para o período de monções, que é caracterizado por tempestades intensas. Essa é a pior cheia desde 2003, quando 250 pessoas morreram. Tem 100 pessoas desaparecidas, mais de 30 mil tiveram que deixar suas casas. 2 das maiores cidades do sul do país estão completamente alagadas. Equipes médicas de resgate da Índia chegaram lá também para tentar ajudar o governo local. Reunião de cúpula dos líderes do G7, as democracias mais industrializadas do mundo, terminou sem um acordo unânime sobre a mudança climática. O presidente Donald Trump pediu um tempo para dizer se os Estados Unidos vão permanecer no Acordo de Paris. A enviada especial a Sicília, na Itália, Bianca Rotier, tem todos os detalhes aqui para a gente. Diplomatas passaram a madrugada tentando elaborar o documento final diante de um abismo entre o novo governo americano e os antigos aliados.
Mas sobre o meio ambiente, não teve jeito. Foram 6 contra 1, disse a primeira-ministra alemã Angela Merkel. A discussão sobre o clima foi muito difícil, para não dizer muito insatisfatória, desabafou. Espero que os Estados Unidos decidam na direção certa, afirmou o primeiro-ministro italiano, Paolo Gentiloni. Os aliados tentaram olhar pelo lado bom. O presidente americano fez perguntas, ouviu os argumentos e, pelo menos, não descartou o acordo, por enquanto. Donald Trump deixou Taormina sem falar com os jornalistas, mas avisou pelo Twitter: vou decidir sobre o Acordo de Paris na semana que vem. O acordo foi assinado em 2015 pelo antecessor Barack Obama para reduzir as emissões de gases que provocam o efeito estufa. Mas o aquecimento global já foi classificado por Trump como uma piada. Por outro lado, os líderes do Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Canadá e Japão conseguiram incluir no texto o combate ao protecionismo, superando uma resistência do presidente dos Estados Unidos, que assumiu a Casa Branca com aquele discurso America First, o país em primeiro lugar. As divisões dentro do G7 e o ataque terrorista em Manchester na segunda-feira acabaram ofuscando os planos do anfitrião. O primeiro-ministro italiano, que escolheu Taormina, na Sicília, para simbolizar a preocupação com a crise migratória, não conseguiu atrair a atenção que queria para um tema tão delicado. E é lá na Sicília também, em meio ao mar Mediterrâneo, que fica o arquipélago das Ilhas Eólias, né? Se destaca pela beleza, pela riqueza histórica e, de acordo com a mitologia grega, era lá que morava o Eolo, que é o deus dos ventos. E a história é muito bem tratada nessa maior ilha do arquipélago, que se chama Lipari, como mostra agora pra gente a correspondente Ilse Scamparini. Uma das mais belas ilhas sicilianas, Lipari, num castelo no alto de uma rocha, um museu do mundo antigo, tornou-se um dos mais importantes de todo o Mediterrâneo. Lipari quer dizer brilhante e fértil. Mesmo assim, a ilha de 10 mil habitantes ficou desabitada em várias épocas, conservando muitos objetos da antiguidade e até da pré-história, desde o 18º século a.C., Idade do Bronze. Ainda hoje, essa ilha, no meio do Mediterrâneo, ocupada pelos gregos e mais tarde pelos romanos, é considerada isolada pela geografia e pela natureza selvagem do arquipélago das Eólias. Para se chegar aqui só pelo mar, a viagem mais curta de Palermo, a capital da Sicília, dura 4 horas com tempo bom. A diretora do Museu Arqueológico, Maria Amália Mastelloni, nos revela uma particularidade dos rituais remotos celebrados aqui. Nas oferendas às divindades, os vasos eram quebrados e jogados nesta estrutura redonda, chamada de bostro, uma espécie de altar construído dentro de cabanas. O isolamento da região fez com que muitos objetos ficassem preservados não só dentro da terra, mas no fundo do mar. Os muitos naufrágios nesta região também ajudaram a transformar as Ilhas Eólias num tesouro arqueológico. Estas peças foram encontradas num navio que afundou na primeira metade do 2º século a.C. São recipientes que serviam para armazenar e vender o vinho, o óleo, o mel e até molhos feitos à base de peixe. A ânfora, como é chamado este vaso, na verdade era uma unidade de medida. Aqui cabem cerca de 20 litros. Esta pirâmide de ânforas, na verdade, é uma das maiores descobertas submarinas já feitas no Mediterrâneo. Pergunto que tesouro é esse? É uma coleção de vasos muito importante porque reconstrói a vida de Lipari desde a sua fundação, com objetos feitos aqui mesmo ou importados da Sicília. O teatro com cenas de peças, a vida cotidiana e mitológica, todos os ideais que pertenciam a este mundo. Máscaras de personagens da comédia, mulheres nuas. Neste vaso, uma dança com a luz de tochas. Parte dos vasos desenterrados era usada em funerais. Perséfone, a deusa dos mortos, também está presente. Assim como muitas joias, anéis de ouro, colares e pulseiras. Em 50 salas, um acervo único.
Criado em 1954, é um museu vivo com peças do próprio território. Um arquipélago de grande beleza natural, com um forte testemunho da história antiga do homem. Reportagem linda, né? Daqui a pouquinho você vai ver o seguinte, ó. Trabalhar ou morar num container? É possível transformar essas caixas gigantescas em casas ou escritórios. A gente mostra como fazer isso no Hoje em Casa. Tá bem legal também. Até já! Fiat Toro, brutalmente. 2 da tarde agora, pelo horário de Brasília. Olha que interessante, uma casa barata, ecologicamente correta e de construção mais rápida. Na verdade, de construção mesmo, só a fundação. No Hoje em Casa desse sábado, a repórter Cristina Maia mostra essa solução surpreendente. Os contêineres marítimos são feitos de aço cortem, super resistentes, até porque transportam mercadorias pesadas de até 30 toneladas. Mas tem muita gente vindo morar dentro deles. A casa fica até 20% a 30% mais em conta do que se fosse construída em alvenaria, fica pronta até na metade do tempo e gera muito menos entulho. O ECA se especializou nesse tipo de construção e vai tirar todas as nossas dúvidas. Primeiro, onde que a gente compra um container como esse? Por ser um produto marítimo, um container marítimo, a gente tem comércios de empresas próximos aos portos. Então, terminais e empresas que comercializam ele. E tem algum tipo de container que não é ideal de comprar? Porque eles transportam tudo quanto é tipo de mercadoria, né? Então, ele tem uma vida útil, né, em relação à circulação dos navios. Então a gente tem que evitar, principalmente, os perecíveis. E custa mais ou menos quanto um container? Esse de 20 pés, que é o menor, a gente está falando aí em R$4.500. E o de 40 pés, R$5.500 a R$6.000 em média. Para construir uma casa de container, tem que fazer fundação? O ideal, sim, por conta do contato dele com o solo. Então, para evitar oxidação e ferrugem com o tempo. E aí você tem que trabalhar esse container também, né? A gente começa por onde? Então, depois do projeto identificado, a gente trabalha com a parte de serralheria, cortes de serralheria e estruturação. O segundo processo que eu vejo é a parte térmica. Então, a gente trabalha, aqui está a chapa do container, né? Vem a manta. E aí depois já vem a placa de drywall. E aquelas pessoas que querem manter essa estrutura mais industrial? É possível, a gente trabalha daí com mais janelas, mais fluxo de ar, ventilação cruzada e a gente pode transferir esse revestimento para a área externa. Agora olha o que você pode fazer dentro de um container. Esse ano, 14 ambientes da Campinas Decor foram montados dentro de containers, com decorações bem variadas. Eu vou mostrar alguns deles para vocês. Aqui nem parece que a gente está dentro de um container, né? O teto foi rebaixado com gesso e as paredes revestidas, ora com esse reboco bem rústico, ora com madeira. Aqui foram usados 2 containers, um do lado do outro, o suficiente para criar um loft com um quarto bem aconchegante, sala de estar, cozinha e um banheiro bem no centro que parece que está dentro de uma caixa. Nesse aqui, o arquiteto fez recortes na estrutura do container para colocar grandes janelas e portas de vidro e trazer um pouco mais de luminosidade aqui para dentro. Nesse outro container, os ambientes são corporativos, mas podem inspirar também a decoração da nossa casa. O container foi cortado dos 2 lados. De um foram colocadas as portas e do outro uma estrutura metálica com paredes e teto de vidro que ampliam o espaço e pode muito bem acomodar a sala de jantar. Aqui também foram usados 2 containers e a gente consegue ver bem porque a estrutura está bem mais à mostra, olha só. A decoração é bem contemporânea, então trouxe mais equilíbrio para os ambientes. Neste caso, uma sala de estar e uma grande cozinha com a mesa acoplada à ilha. Que demais, né? Hoje é dia de ação global em todo o Brasil. Tem exame médico, emissão de documento, até casamento coletivo. São os mais variados serviços, todos de graça. O evento é uma iniciativa aqui da Globo em parceria com o SESI. Oficialmente uma cidadã brasileira de documento novo. Micaele estava empolgada. É um documento para a gente sair e a gente ir para o médico. A oportunidade de tirar o primeiro RG para os filhos, assim, de um jeito tão rápido, é uma mão na roda para os pais. Aí aproveita aí um sábado, final de semana que tá
livre aí, um horário livre disponível, aí a gente vem fazer essa maravilhosa ação aí. Para os jovens, a busca era por oportunidade. Eu imagino que essa ficha vai ser preenchida e vai para os arquivos dele. Assim, quando eles precisarem de algum, como se diz, aprendiz na área, eles vão pegar a ficha e ligar, entrar em contato. A Ação Global é uma parceria do SESI e Rede Globo, um trabalho cheio de recompensas. A gente está conseguindo atender o público infantil, adulto, os idosos, né? As mães, os pais, todo mundo feliz de estar contribuindo, né? Com a população. E Santana do Parnaíba é só uma das 27 cidades onde a Ação Global está acontecendo hoje. Em 26 anos de mobilização, já foram mais de 46 milhões de atendimentos. E cada um deles pode ser aquele momento de alegria e diversão ou aquele empurrãozinho para deixar a vida melhor. Há 26 anos, a Globo, junto com o SESI, organiza essa verdadeira feira de cidadania. A gente brinca que é cidadania ao vivo e a cores. Então é uma porta de entrada para organizar a vida, né? Para garantir qualidade de vida para toda a família. Em Aparecida de Goiânia, olha só quanta gente à espera da abertura dos portões. Seu Áureo chegou às 3 da manhã para passar com o oftalmologista. Em Fortaleza, pela manhã, teve casamento coletivo, com 14 casais dizendo o sim. Estamos aqui casando e realizando o sonho. Legal, boa sorte. Assim, com esse alto astral, a gente termina o jornal hoje desse sábado. Outras notícias você confere no Jornal Nacional. Se quiser rever algumas das reportagens exibidas hoje, vai até Globoplay. Tá tudo lá para você. A Prefeitura decretou situação de emergência e calamidade. No Rio Grande do Sul, dezenas de famílias são retiradas de casa por causa da chuva. Tempestades também castigam o Sri Lanka, no sul da Ásia. Mais de 100 pessoas morreram. A segunda maior companhia aérea da Europa cancela todos os voos que saem de Londres depois de uma pane nos computadores. As investigações do atentado em Manchester. A polícia britânica prende mais 2 e já chega a 11 o total de suspeitos na cadeia. A Defensoria Pública e o Ministério Público de São Paulo vão recorrer da decisão da Justiça que autoriza a Prefeitura a recolher compulsoriamente os viciados da Cracolândia. No Hoje em Casa, os projetos que transformam containers em casas e escritórios. E na Crônica dos Correspondentes, uma viagem pelo período greco-romano. Visitamos a ilha Lipari, na Itália. O Jornal Hoje está começando. Chuva provoca mortes e destruição de norte a sul do país. Situação mais grave é em Maceió. A Prefeitura decretou situação de emergência e calamidade pública depois que 23 deslizamentos mataram 4 pessoas. Entre elas, uma criança de 5 anos. Você acompanha agora na reportagem de Eliana Gonçalves. A terra que cedeu deixou um rastro na encosta. O deslizamento foi por volta das 2 da madrugada e atingiu as casas de uma comunidade na parte alta de Maceió. Lá moravam quase 40 famílias. Uma delas foi atingida em cheio pelo barro. Segundo parentes, 6 pessoas de uma mesma família estavam no local. 2 morreram soterradas, uma senhora de cerca de 70 anos e uma criança de 5. O que eu fui fazer foi tentar ajudar. Aí achamos 2 corpos até agora. Segundo os moradores, a casa era do lado direito do córrego e foi arrastada pelo menos 100 metros pela avalanche de lamas. Pelo menos 4 pessoas continuam desaparecidas. Neste momento, o Corpo de Bombeiros suspendeu as buscas porque o local não oferece o mínimo de segurança. Vamos avaliar, quando tiver segurança, condições de segurança para nosso trabalhar, nossa equipe retorna à busca. Os moradores encontraram trouxas de roupas, o que mostra que a família possivelmente estava se preparando para deixar a casa. Essa outra moradora estava na casa ao lado e conta que viveu momentos de pânico. A gente estava dormindo, aí de repente foi aquele estrondo, né? Aí saiu descendo tudo na alavanche, aí derrubou a casa do vizinho todinho, quase coisa ele. Isso foi milagre de Deus. Para nós 3 estar vivos aqui para contar a história. Outros moradores deixaram suas casas ainda de madrugada. Os bombeiros fizeram o resgate dessas famílias. Muitas crianças moravam no local. Foi horrível. Escutaram a barreira descendo? Escutei, não dormimos mais, ficamos todos sem sossego.
Nesta outra localidade, na parte baixa de Maceió, a encosta desabou, atingindo 3 casas. Um senhor de 50 anos foi resgatado já sem vida pelos moradores. Quem sobreviveu nem acredita. Minha esposa já pedindo socorro e já estava soterrada já embaixo, eu e minha filha. Aí o pessoal foi rápido e me salvaram. Em Marechal Deodoro, na região metropolitana de Maceió, vários bairros ficaram alagados. 200 famílias que moram em áreas de risco foram orientadas a sair de casa por causa do risco de desabamento. Mas muitos se recusaram. A gente fica aqui, né, sofrendo aqui de baixo, vendo a hora de morrer aqui. De acordo com os dados da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, as chuvas ocorridas neste mês de maio estão acima do esperado. Em 6 dias, choveu o que normalmente chove durante todo o mês. Que coisa, hein, gente? A morte da 4ª vítima foi confirmada há pouco. O Corpo de Bombeiros identificou 2 mortos, Marli Santana de Oliveira e Benedito Valdevino de Oliveira. Chuvarada